Podem sentar. Amém? Agora é o momento da palavra. E os meus joelhos já estão tremendo bastante. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de adoração em Tua presença, Pai. Que essa adoração possa continuar, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça, Pai. Que não venha nada de mim, mas que o que o Senhor tratou comigo, Pai, nesta manhã, venha ser transmitido, Senhor, em essência para a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre capacitação. E eu vou chamar de um treinamento de Deus para nós essa manhã. Muitos coachings, eles usam um pouco da Bíblia para poder dar uma nova energia às pessoas. Eles disfarçam, né? Eles não dão os créditos ao Criador, mas eles colocam ali o que na verdade nós chamamos de fé. Eles colocam como acredite em si mesmo, saiba que você vai alcançar, saiba que você consegue. Mas nós sabemos que é por intermédio da fé, e quem acrescenta essa fé a nós é Deus. Então a honra e a glória sempre é dele. Então Deus vai nos dar hoje um treinamento, uma capacitação, amém? Queria que vocês abrissem as Bíblias em João 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Nós somos escolhidos para frutificar, amém? Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para sermos produtivos. E o que nós vemos, falando no geral, são pessoas que precisam de uma experiência para se sentir confortável na casa de Deus. As pessoas, elas gostam de um determinado louvor, de um determinado estilo de música. Eu gosto mais de worship, eu gosto mais de louvor tradicional. E esquecem que foram chamados para frutificar. Esquecem que foram chamados para produzir. Esta casa de adoração, ela provê tudo que nós precisamos, que é a palavra de Deus. E nós não temos que nos conformar com o que a nossa carne pede, porque a carne vai pedir experiências. A carne clama por satisfação. Se o diabo não conseguir te tirar daqui de dentro, pode ter certeza que ele vai tentar incomodar ao máximo a sua adoração. Ele vai tentar atrapalhar ao máximo quem você foi chamado para ser. Então, os escolhidos, eles têm que obrigatoriamente frutificar. No versículo 2 de João 15, a Bíblia fala o seguinte: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então aqui Jesus, ele deixa isso muito claro, que tem ramo que está nele, e que não dá fruto. Tem ramo que está nele, e não dá fruto. Isso é pesado, porque nós estamos falando de um cristão convertido ou convencido, que está indo à casa de Deus, que está ouvindo a palavra do Senhor, que está nele, mas não frutifica. Isso é um perigo muito grande quando nós precisamos de muletas para andar, quando nós ficamos desesperados, nós precisamos de uma profecia. Liga na rádio 90.1, ou liga naquela rádio dos milagres, tem um profeta lá que é porta-voz de Deus, e ele vai dar uma palavra assertiva para mim. Isso é muito perigoso para quem está em Cristo, sabe por quê? Porque você é cortado. E ser cortado por Cristo é complicado. Porque se você for cortado pelo mundo, sendo um cristão genuíno, de Cristo você não é. Mas se você for cortado por Deus, tenha medo. Tema. Amém? E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. A parte C desse versículo fala isso. Quando nós frutificamos, nós somos podados. E esse podar, muitas vezes, dói. E é um processo, a poda é um processo, para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo.
Quando nós passamos na frente de uma casa vistosa, com um jardim bonito e podado, nós vemos o resultado de um bom trabalho. E quando nós vemos um cristão podado, nós vemos nele um caráter impresso por Cristo. Essa é a visão que o mundo tem que ter de nós. O mundo tem que olhar para você e enxergar Jesus. O maior fruto para um cristão é ser reconhecido pelo seu caráter em Cristo. Mas há muitos disfarçados, há muitos que falam bem, pregam bem, cantam muito bem, conhecem muito bem a palavra, mas que não dão frutos. E esses são os cristãos, geralmente, da crítica. Ele fala, vou fazer uma crítica construtiva. Isso aqui está errado, isso aqui deve mudar, o pastor não falou comigo, o Alan virou a cara para mim. É o cristão da crítica. Mas, geralmente, quem faz esse tipo de coisa não construiu nada e quer dar uma crítica construtiva. Não ganha almas para Jesus, mas quer dar uma crítica construtiva. Não vem assiduamente participar do trabalho duro mesmo, de evangelizar, de limpar a igreja, de fazer aquilo que está nos bastidores, mas ele quer dar crítica construtiva. Esse é o cristão infrutífero que quer atrapalhar os frutos. E existe no meio cristão. Talvez esse ramo está nele, está em Cristo, mas se não vigiar, está prestes a ser cortado. Então faça uma reflexão consigo mesmo. Identifique se você é essa pessoa. Se você é o cara ou a mulher da crítica. Olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Se você for essa pessoa, frutifique, peça perdão. Mude, há tempo. A permanência gera frutos. João 15, 4. Consegue colocar a versão NVT? Essa? Valeu. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Então, permanecer em Cristo é suportar realmente o processo. E talvez o processo da espera. O processo da espera é um processo doloroso porque ele vem acompanhado de um cansaço. Mas se nós permanecermos em Cristo, e quando fala permanecer em mim, é guardando a palavra, é praticando a sua palavra. Permanecer em mim, quando Cristo fala isso, é Mateus 6,6. Entre no quarto, no seu secreto e ore. O cristão que permanece, ele busca. O cristão que permanece em Cristo, ele suporta. Porque o amor de Cristo é maior na vida dele. Tem muitos que preferem sair da igreja por conta de questões particulares. Não, eu vou sair. Eu não fui valorizado, não tive um cargo, eu não tive relevância. Poxa, meu querido, Cristo morreu por você. E o que ele fala é, permaneça em mim. Ele apela para você o seguinte, permaneça em mim. Porque se você escolher permanecer, porque ele não vai te obrigar a ficar. Se você escolher permanecer, essa permanência, essa insistência vai gerar frutos. Vai gerar frutos. E você vai ver a mudança na sua vida. O permanecer é transformador. Eu, muitas vezes na minha vida, e eu estava ontem conversando com o Gé, sobre desânimo e algumas situações que, na nossa visão, desanimam um pouco. Mesmo sem vontade, eu permaneci em muitas coisas. E eu vi a virada, a mudança de chave. Eu vi o que Deus fez. Há muitos anos atrás, eu poderia ter me desviado. Para quem não sabe, eu levei uma facada no pescoço. Eu fui humilhado assim, num nível absurdo. Uma vez, eu estava de obreiro na porta da igreja, um padrasto abençoado, que minha mãe era casada, veio me agredir na igreja. Eu tinha um lar muito conturbado, mas eu permaneci. E aquilo que parecia que era uma maldição, virou uma bênção na minha vida. Hoje Deus me deu aquela mulher linda, levanta a mão, Karine, faz assim, ó. E 2 filhos abençoados pela permanência.
O Alan não tem mais problemas? Quem me dera. Eu tenho muitos problemas. Mas quem permanece em Cristo vê a resolução de todos eles. Porque o fardo de Jesus é leve, gente. O fardo dele é leve. O nosso desespero, às vezes, é causado pela nossa mente. Uma certa vez, os discípulos estavam no barco e uma grande tempestade. Era motivo para temer? Era. Era ali um fenômeno natural acontecendo. Mas quem estava no barco não era qualquer um. E até dormindo ele é. Ele estava ali descansando. E clamaram por ele. Quando clamaram por ele, ele resolveu a tempestade. Permaneça. E nos momentos que as coisas saírem do seu controle, é porque é a hora de Deus assumir. É a hora de você falar: Jesus, me ajuda. Ele tem a solução para a sua tempestade. Ele tem a solução para o seu problema. Apenas permaneça nele, amém? Intensidade e constância é o que Deus quer de nós, mesmo sem vermos o resultado daquilo. Uma vez a Karine pregou, e eu gosto muito de pegar emprestado essa analogia que ela fez. Quando está tendo uma construção de uma casa em condomínio chique, sabe? Eles colocam um tapume na frente e põem uma informação, em obra. E ninguém vê o que está sendo feito atrás desse tapume. Geralmente é um trabalho pesado de fundação. O pastor Jetro, ele foi muitos anos construtor, e ele sabe que, e alguns que conhecem um pouquinho de construção, sabe que fazer fundação é trabalho para cabra macho. Não é para qualquer um não, porque é bem pesado. E depois, quando a construção é finalizada, tira aquele tapume, todo mundo vê que bonito, né? Que lindo essa construção. Isso é resultado de intensidade e constância. Se eles falassem, ao invés de 1 hora de almoço, eu vou fazer 3. Vou pôr minha rede aqui, né, não, Ricardo? Vou pôr minha rede aqui e vou descansar. Tô brincando, gente. Vou descansar. Aquela obra não ia terminar. E eu peguei aqui o significado de intensidade. Características do que é intenso, com muita força. Então, intensidade é aquilo que quer traduzir o que é muito a ponto da gente não mensurar. Intensidade, isso aqui é muito. Então, assim, quando eu servir a Jesus, mesmo eu não vendo o resultado, eu tenho que entregar o meu muito. Eu tenho que ser intenso naquilo que eu faço, eu tenho que dar o meu melhor. E a constância, eu peguei o significado também dessa palavra, que significa qualidade daquele que não falta a uma tarefa, dever, tratamento, aula, etc. Assiduidade, frequência. Devido à sua constância, seu tratamento será concluído em breve. Então, a constância de você não desistir, eu vou sem vontade, eu vou cumprir o compromisso, eu vou lá, eu vou fazer e vai acontecer. A intensidade junto com a constância te gera frutos. Por mais que você não veja, você vai frutificar. Fique tranquilo. Amém? É impossível continuar e não frutificar. Permanecendo nele, ele permanece em nós. Amém? Dá uma glória a Deus aí, igreja. Andar com ele é a garantia de frutificar em grande escala. João 15:5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, quando você é intenso, quando você tem constância e permanece nele, você frutifica muito. Sabe o que é frutificar muito? São frutos incontáveis. Lembra da multiplicação dos peixes e dos pães? Aquilo é frutificar muito. Mas nós estamos falando de frutos espirituais. Nós estamos falando de poder de Deus na sua vida. Nós estamos falando de libertação. Nós estamos falando de cura. Saiba que se você se identifica como cristão, você está errado. Que não existe cristão trans, como o mundo. Você tem que ser. Eu sou. A gente não pode se identificar, pareço.
Não, você tem que ser. Seja um cristão, porque cristão é pequeno Cristo. E se você é um pequeno Cristo, é impossível você não frutificar. Onde você andar, permanecendo nele, ele vai te usar. Amém? Aleluia. Atos 16:16. Um exemplo muito poderoso para nós. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas das prisões escancaradas. Imaginando que os presos haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Olha que tremendo. A constância de Paulo e Silas, a intensidade de Paulo e Silas, estando em Cristo, foi revelado através do Espírito Santo um espírito maligno naquela escrava. Ele andava com a revelação porque ele estava em Cristo. Eles eram pequenos cristos naquela situação. E mesmo sendo humilhado em praça pública, tomado ali uma surra, e estando presos, eles frutificaram. Em uma situação completamente adversa. E hoje, há uma pergunta para você. Qual que é a sua prisão? Qual que é o seu problema? Porque mesmo dentro dessa prisão, você vai frutificar. E as cadeias serão quebradas. As correntes serão despedaçadas. Louve ao Senhor com o seu caráter. Fala: Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu quero te servir da forma certa, da forma idônea. Feche os seus olhos. Pergunte para si mesmo o que há em você que precisa ser mudado. Porque o Senhor quer uma transformação. Ele quer que você frutifique a ponto de todos os que estiverem ao seu redor serem impactados. Podem abrir os olhos. João 15:7. Opa, desculpa, gente, não é não. Desculpa aí. João 15:9. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Amém? O amor, ele não é relativo. Ele não é expressado com palavras, mas sim com renúncias. O mundo fala que o amor de Deus, ele alcança todos. Que não é necessário você mudar quem você é, porque Deus te ama.
Isso é um tremendo engano. Esse amor é amor de filosofia, é amor dos livros de filósofos, de intelectuais. Mas o amor de Deus é uma decisão que você toma. O amor que você expressa para o Senhor tem que ser renúncia. Deus não vai aplaudir as suas conquistas, aquilo que você se tornar para a sociedade. Ele vai aplaudir as suas renúncias. Ele vai receber como adoração as suas renúncias. Amor é renunciar à sua vida. Cristo disse que aquele que quiser achar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor dele vai achá-la. Então o amor de Deus em nós é a renúncia. A nossa carne grita pelo pecado, mas o nosso espírito está pronto. Diga não à carne, diga sim ao amor de Deus. Prove que o ama com as suas atitudes, amém? No versículo 16 de João 15 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O fruto permanente é a decisão racional de continuar frutificando. O fruto que permanece é exatamente pela sua decisão racional de continuar frutificando, porque eu posso frutificar e me acomodar. Se a Bíblia enfatiza que o fruto tem que permanecer, é porque eu tenho que ter constância. E aí, sabe o ponto que nós vamos chegar? No fruto permanente que gera cura e libertação. Deus me fez dar toda essa volta, falar de fruto, para chegar nesse ponto. Cada um de vocês não precisam de muletas. Vocês não precisam centralizar em ninguém o poder de Deus. Esquece o cara da rádio, esquece o cara da TV. O Espírito Santo habita dentro de você. E se você crer esta manhã, a sua enfermidade ela não é sua. A libertação que você precisa, ela está aqui, disposta para ser consumada. Se você crer essa manhã, o Senhor vai fazer como fez com Paulo e Silas, através daquele louvor, correntes quebradas, vidas libertas. O que o Senhor quer é que esse fruto na sua vida gere salvação para os seus, gere libertação para os seus. Não se acomode, porque o Senhor quer te usar. Fique de pé. O Senhor quer usar cada um de vocês. O Senhor não precisa de meros espectadores, mas Ele quer um membro, uma igreja, um corpo ativo.